Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 27 do livro de Jó. E olha, a cena já começa intensa. Jó retoma a palavra, né? E com uma força impressionante, mesmo sofrendo horrores. Ele solta logo de cara: certo é que Deus vive, ele que me tirou o meu direito, o Todo-Poderoso, que me amargurou a alma. Pesado, hein? E logo em seguida, ele vem com uma defesa, assim, muito apaixonada da própria integridade. Ele jura, sabe, que enquanto tiver vida, enquanto o fôlego de Deus estiver nele, ele não vai mentir, não vai falar maldade e crava: manterei a minha justiça e nunca largarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. É quase um desafio, né? É impressionante. E o ponto central, o mais fascinante aqui, é justamente esse paradoxo, sabe? Jó invoca a Deus, o Deus vivo, todo-poderoso, como, como garantia da sua verdade, quase como testemunha. Mas assim, na mesma frase, ele acusa esse mesmo Deus de negar justiça, de causar amargura. Isso mostra uma fé muito crua, muito conflituosa, um embate real dentro da crença dele. Totalmente. Essa tensão é o que, tipo, amarra tudo, né? E depois dessa defesa tão firme, Jó parece que muda um pouco o tom. Ele começa a descrever o que ele acredita ser o destino dos ímpios, dos maus. Mas assim, por que fazer isso agora? Justo ele que se sente vítima de uma injustiça divina. O que você acha? É uma ótima pergunta, né? Talvez seja uma forma dele tentar reafirmar que existe sim uma ordem moral no universo, mesmo que a vida dele naquele momento pareça contrariar tudo isso. Ao descrever a queda dos maus, Jó pode estar buscando, sabe, um contraponto para a própria desgraça. Uma prova de que, no fim das contas, a justiça vence de alguma forma. Ele até pergunta: que esperança tem o ímpio quando é destruído, quando Deus lhe tira a vida? É bem direto. E os detalhes são muito visuais, né? Ele fala da riqueza que não serve para nada, amontoa prata como pó, Exato. junta tanta roupa como barro, e a segurança deles, ilusória. Diz que a casa do ímpio é como a teia da aranha, ou como a cabana que o guarda faz. Tudo muito frágil, né? Perfeito. É um contraste brutal que ele estabelece. De um lado, ele sofrendo demais, mas se agarrando na retidão dele. Do outro, os ímpios. Talvez prosperando por um tempo, mas com um fim, assim, de destruição total. E essa descrição toda da ruína, filhos morrendo, fome, peste, viuvez sem ninguém para lamentar, as riquezas indo para os justos, o terror que chega de repente como uma inundação sendo varrido pelo vento oriental, isso funciona quase como um manifesto dele. Se a gente olha o quadro geral, é Jó lutando para encontrar, ou talvez para afirmar, um sentido de justiça no mundo, mesmo que ele não veja isso acontecendo com ele mesmo. E aí vem a parte que eu acho mais irônica, talvez. Ele repreende os amigos no final. Diz: eis que todos vós já vistes isto. Por que então alimentais pensamentos tão vãos? Quer dizer, ele que se sente a maior vítima dessa aparente injustiça de Deus é quem defende com mais força que Deus pune os maus. Como a gente entende isso? Essa ironia é fundamental para o capítulo, né? Mostra a profundidade do conflito do Jó. Ele não larga a crença na justiça divina, mesmo que a experiência dele grite o contrário. E ao repreender os amigos, talvez ele esteja dizendo, tipo, olha, eu entendo a justiça de Deus de um jeito mais profundo que vocês. Uma justiça que não cabe nessas explicações fáceis que vocês estão me dando. É como se ele dissesse, vocês veem o padrão geral da punição dos maus, certo? Então por que ficam tentando aplicar essa lógica simplista no meu caso, que é único, que é inexplicável? É uma forma dele validar a própria experiência sem jogar fora a regra geral que ele acredita existir. Faz sentido. Ele não quer ser encaixado numa fórmula que não bate com a realidade dele. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa acreditar que a maldade tem consequência, que não fica por isso mesmo. Exatamente. E isso toca numa questão que é universal, né? Atemporal. Como que a gente concilia a fé numa ordem justa com o sofrimento que parece inocente ou com o mal que parece vencer?
Jó 27 não dá uma resposta pronta, mas expõe essa tensão de uma forma muito visceral. Mostra um ser humano lutando para manter a fé, não apesar do sofrimento, mas, de certa forma, através dele, sabe? Reconfigurando o que ele entende por justiça divina ali, na hora. Então, para a gente resumir, temos essa declaração poderosa de Jó sobre a própria integridade, feita ali na sombra da dor, né? E acusando Deus. E logo depois, essa descrição detalhada, implacável mesmo, da ruína que espera os maus. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Jó parece se agarrar assim, quase desesperadamente, à ideia de que a maldade tem consequências, que existe um acerto de contas final. Talvez essa convicção não seja tanto sobre como o universo funciona objetivamente, mas sobre uma necessidade nossa, humana mesmo, de encontrar sentido, de encontrar ordem. Principalmente quando a gente encara o que parece ser o caos, o absurdo do sofrimento que a gente não merece. Então, fica a pergunta, né? Essa crença na justiça final, ela é uma percepção da realidade ou é uma âncora psicológica? Uma âncora essencial para a gente conseguir atravessar as tempestades da vida?